Você vive na era em que qualquer conhecimento do mundo cabe no seu bolso. E ainda assim, a maioria das pessoas não consegue aprender de verdade nem o que mais deseja. Estranho, né? Nunca tivemos tantas aulas, tantos cursos, tantos tutoriais, tantos segredos revelados. E nunca foi tão comum sentir a mente cansada, a atenção frágil e a sensação humilhante de estar sempre começando do zero. Como pode existir tanto acesso e tão pouca transformação? Talvez o problema não seja falta de informação, talvez seja excesso, porque hoje, aprender não é enfrentar um deserto, é atravessar um oceano em tempestade. Você abre uma aba para estudar e, quando percebe, está com 15 abas abertas. Um vídeo mais curto, um resumo mais fácil, uma thread mais completa, um corte mais direto, uma recomendação imperdível. E, de repente, horas passaram. Você consumiu. Você não aprendeu. E aí vem a pergunta que dói. Se conhecimento é poder, por que a gente está ficando mais fraco? Agora pensa nisso. Em outras épocas, estudar era caro, raro e lento. Mesmo assim, surgiram pessoas que dominavam várias áreas ao mesmo tempo, não porque tinham superpoderes, mas porque viviam de um jeito diferente. Leonardo da Vinci desenhava máquinas e estudava anatomia. Ibn Sina escrevia sobre medicina e filosofia. Benjamin Franklin transitava entre ciência, política e invenção. Eles eram o oposto do especialista engessado e o oposto do curioso disperso. Eram algo que hoje parece impossível, polímatas. E a pergunta que muda tudo é simples: será que isso morreu? Ou só ficou escondido sob o ruído da internet? Se você sente que está sempre aprendendo pela metade, que começa empolgado e abandona, que salva conteúdos, mas não transforma nada em habilidade real, fica aqui. Porque nesta série eu vou te mostrar como nasce o polímata moderno, alguém comum, com um método prático para aprender profundamente, conectar ideias e construir um cérebro treinado em meio ao caos. Não é motivação, não é milagre, é engenharia de mente. E antes de continuar, se isso já te pegou, deixa o like agora e se inscreve, porque as próximas partes vão encaixar como um mapa. E comenta uma coisa: qual área você mais quer dominar, mas vive travando no caminho? Só escreve uma palavra. Isso vai te ajudar mais do que você imagina. O paradoxo é que a tecnologia promete liberdade, mas captura sua atenção. Ela promete velocidade, mas destrói profundidade. E aqui entra a atenção principal. A nossa época não está criando pessoas ignorantes, está criando pessoas meio sábias, cheias de fragmentos, incapazes de sustentar foco e concluir um pensamento longo. Você já percebeu como é difícil ler um texto inteiro sem tocar no celular? Como é tentador pular para o próximo vídeo sem terminar o atual? E se eu te disser que isso não é fraqueza moral, nem preguiça, mas um ambiente projetado para te manter raso? Porque aprender de verdade exige uma coisa que virou artigo de luxo: presença. A capacidade de ficar com uma pergunta sem correr para um estímulo, a coragem de não entender de primeira e continuar mesmo assim, a disposição de construir uma base em vez de colecionar truques. É por isso que, no nosso tempo, ser polímata não é saber um pouco de tudo, é sobreviver ao excesso, é transformar informação em discernimento, é resgatar profundidade. Então eu te deixo com uma provocação. Se hoje você tem acesso a tudo, por que ainda sente que não tem domínio de nada? O que exatamente está sendo roubado de você e como isso muda a sua vida sem você perceber? Se existe um truque que mantém milhões de pessoas presas no mesmo lugar, ele não é a falta de conteúdo. É uma frase que parece elogio, mas é uma sentença. Eu não nasci para isso. Quantas vezes você já disse, ou ouviu alguém dizer, que não tem cabeça para matemática, que não leva jeito para línguas, que não é criativo, que não consegue manter disciplina? Repara como essa ideia é confortável. Ela tira o peso da tentativa. Ela oferece uma explicação rápida para o fracasso e, ao mesmo tempo, fecha uma porta sem barulho. Porque quando você acredita que talento é um presente distribuído por sorte,
qualquer esforço vira humilhação. Você não está apenas errando, você estaria provando que não nasceu para isso. Só que essa visão é relativamente recente e muito útil para um mundo que prefere consumidores previsíveis. Durante séculos, aprender foi tratado como ofício, algo que se treina, se lapida, se repete. Um artesão não nascia ferreiro. Um músico não nascia com a sinfonia pronta. E mesmo em culturas guerreiras, como a tradição japonesa, a maestria nunca foi um raio divino. Foi rotina. O samurai não treinava quando estava inspirado. Ele treinava porque era quem ele era. E aqui aparece uma chave filosófica que muda o jogo. Identidade vem antes da performance. Você age e aos poucos vira. A psicologia moderna deu um nome elegante para isso: mentalidade de crescimento. A ideia de que habilidades são construídas, não concedidas. Mas vamos deixar isso bem concreto. Mentalidade de crescimento não é repetir frases motivacionais no espelho. É aceitar uma verdade simples e desconfortável. No começo você vai parecer ruim. Você vai se sentir lento, vai errar o óbvio, vai esquecer o que estudou ontem. Vai ter dias em que nada encaixa. A diferença entre quem aprende e quem desiste não é que um grupo sente menos frustração. É que um grupo interpreta a frustração como sinal de caminho e o outro interpreta como sentença. Agora, se isso é tão óbvio, por que a maioria não consegue aplicar? Porque existe um inimigo silencioso dentro do mito do talento: o orgulho. É difícil admitir ignorância sem sentir que a própria imagem cai. E é por isso que a humildade intelectual é um superpoder moderno. Os grandes aprendizes têm uma característica estranha. Eles não têm medo de dizer, eu não sei ainda. Eles não precisam parecer inteligentes o tempo todo. Eles querem ficar bons. E isso muda tudo. Porque quando você troca a necessidade de parecer capaz pela vontade de se tornar capaz, o erro vira ferramenta, não ameaça. Pensa em qualquer pessoa realmente excelente que você já viu. Um atleta, um músico, um programador, um cozinheiro. Por trás do brilho, existe um número absurdo de repetições invisíveis. Existe prática deliberada, existe correção, existe feedback. E existe um tipo de coragem rara: continuar quando o cérebro implora por fuga. É exatamente aí que nasce o polímata moderno. Não no acúmulo de cursos, mas na capacidade de encarar o desconforto do aprendizado com método e sem drama. Só que aqui vem a pergunta que separa a intenção de transformação. Em quais áreas da sua vida você está usando "não nasci para isso" como desculpa elegante para não enfrentar o desconforto do começo? E mais importante, se talento não é dom, e sim construção. O que exatamente está sabotando sua construção todos os dias sem você perceber? Existe um ladrão que não invade a sua casa, não quebra a sua porta e não deixa marcas no chão. Mesmo assim, ele entra todos os dias, pega o que você tem de mais valioso e vai embora sem pressa. Esse ladrão se chama atenção. E a parte mais perigosa, você quase nunca percebe o roubo no momento em que ele acontece. Você só percebe depois, quando abre um livro e não consegue passar de 2 páginas. Quando tenta estudar e sente uma inquietação estranha, como se o silêncio fosse uma ameaça. Quando começa um curso com empolgação e 1 semana depois, a energia desaparece como se nunca tivesse existido. A gente costuma chamar isso de falta de disciplina. Mas disciplina é o nome que damos quando não entendemos o sistema. Porque hoje você não está competindo contra a preguiça. Você está competindo contra uma indústria inteira desenhada para capturar seu foco. Pense no seu celular como um cassino portátil. Notificações são luzes piscando, feeds são máquinas de recompensa variável, e cada rolagem é uma aposta de talvez o próximo conteúdo seja melhor. E o cérebro, que evoluiu para buscar novidade, cai nessa armadilha com facilidade. Não porque você é fraco, mas porque é humano. E aqui entra uma ideia filosófica que parece simples, mas é brutal. Você se torna aquilo que você presta atenção. O mundo não entra em você pelo que você sabe que deveria fazer. Ele entra pelo que você repete olhando, ouvindo, clicando, comentando, desejando.
A atenção é a porta de entrada da sua identidade. Por isso, quando você perde o controle do foco, você não perde apenas produtividade. Você perde direção. Você vira um lugar por onde coisas passam. Repara como a distração moderna é diferente da distração antiga. Antes, a interrupção vinha de fora. Alguém batia na porta, um barulho na rua, uma emergência. Hoje, a interrupção vem do bolso. E pior, você sente que escolheu. Você pega o celular só um minuto, abre só para ver uma coisa e quando vê, sua mente foi puxada para 20 universos diferentes. Depois, tentar voltar ao estudo parece como tentar retomar o sono depois de acender a luz do quarto. Dá, mas custa. E custa caro. E por que isso destrói o aprendizado? Porque aprender exige um estado mental específico, permanência. Você precisa ficar tempo suficiente com uma ideia para que ela crie raízes. Precisa permitir que o cérebro faça conexões, enfrente confusão, reorganize mapas internos. Só que a economia da atenção te treina para o oposto. Trocas rápidas, estímulos curtos, recompensas imediatas. É como se você quisesse treinar para correr uma maratona, mas todos os dias praticasse apenas corridas de 10 metros. O corpo até se mexe, mas nunca cria resistência. É por isso que tanta gente se sente inteligente por consumir conteúdo, mas não consegue produzir nada com aquilo. Você assiste, entende, concorda e esquece, porque entender não é aprender. É só o primeiro degrau. O aprendizado real começa quando você tenta lembrar sem olhar, quando tenta explicar com suas palavras, quando tenta aplicar e falha, e precisa ajustar. Só que antes de falar de técnica, você precisa encarar uma pergunta incômoda. Quem está decidindo o que você pensa ao longo do dia? Quando você não escolhe conscientemente, o algoritmo escolhe por você. E o algoritmo não quer que você aprenda profundamente. Ele quer que você permaneça. Quanto mais tempo você fica, mais ele ganha. A sua profundidade não é o objetivo do sistema. A sua permanência é. Então, aqui vai o ponto de virada. O polímata moderno não começa estudando mais. Ele começa defendendo a própria atenção como quem defende um território. Porque sem atenção, qualquer método vira decoração. Sem atenção, até a melhor aula do mundo vira ruído. E agora a pergunta que fica martelando. Se a sua atenção é o recurso mais valioso do século, por que você entrega ela tão barato? E o que acontece com a sua vida quando você nunca consegue ficar tempo suficiente com uma única ideia para que ela te transforme? Se a sua atenção é o território, então aprender de verdade é a construção. E aqui vem um choque. Quase tudo que chamamos de estudar hoje é, na prática, entretenimento educativo. A diferença é sutil e cruel. Você assiste a uma explicação brilhante, sente aquele clique gostoso, pensa, entendi, e o cérebro te dá uma pequena recompensa. Só que essa sensação de entendimento é um truque. Ela parece progresso, mas muitas vezes é só conforto. Você entendeu enquanto alguém carregava o peso por você, e quando a tela fecha, o conhecimento escorre como água. O cérebro aprende de um jeito menos romântico e muito mais mecânico. Ele fortalece caminhos quando você precisa usar algo, não quando você só reconhece algo. Reconhecer é fácil, recuperar é difícil. É por isso que você pode olhar para uma palavra em inglês e pensar, eu sei, mas na hora de falar, trava. É por isso que você pode ver uma fórmula e achar familiar, mas não consegue resolver um problema sozinho. Familiaridade não é domínio, é só proximidade. E aqui está a virada prática. O aprendizado real acontece quando você força a mente a puxar a informação de dentro, em vez de receber de fora. Isso tem nome: recordação ativa. Em vez de reler, você tenta lembrar. Em vez de só assistir, você pausa e explica com suas palavras. Em vez de marcar um texto, você fecha o texto e escreve o que ficou. É desconfortável. E justamente por isso funciona. Porque o cérebro interpreta esforço de recuperação como sinal de importância, como se dissesse, isso é útil, guarde melhor. Agora junta isso com outra lei invisível. Você esquece rápido aquilo que não revisita. Não é falha sua,
é a arquitetura da memória. O cérebro prioriza o presente, porque foi assim que a gente sobreviveu por milhares de anos. Só que existe um jeito inteligente de lutar contra isso sem virar escravo de estudo infinito. Repetição espaçada. Em vez de revisar tudo todo dia, você revisita em intervalos, quando já está quase esquecendo. É como reforçar uma ponte exatamente nos pontos onde ela começaria a ceder. Pouco, mas na hora certa. Percebe como isso muda o jogo? O método não exige horas, exige precisão. E dá para transformar isso numa rotina mínima, quase impossível de falhar. Aprendeu algo hoje? Amanhã você tenta lembrar sem olhar. Daqui a 3 dias, lembra de novo. Na semana seguinte, mais uma vez. Não precisa ser perfeito. Precisa ser consistente. A pessoa comum quer tempo. O polímata moderno quer alavanca. E aqui entra um erro que destrói anos de esforço. Confundir movimento com progresso. Baixar PDFs, salvar vídeos, montar playlists, organizar pastas, dá uma sensação de controle. Mas isso é organização de consumo, não criação de habilidade. Você pode ter a biblioteca mais bonita do mundo e continuar incapaz de usar o que ela contém. Porque a habilidade nasce quando você se expõe ao teste. Quando você se coloca numa situação em que pode errar. E sim, isso dá medo, porque o erro revela o que você não sabe. Mas exatamente por isso, ele é o professor mais honesto. Então, o caminho começa a ficar claro. Proteger a atenção, depois usar um método que obriga o cérebro a trabalhar do jeito certo. Só que ainda falta a peça que separa "eu sei como fazer" de "eu realmente faço". Consistência. Porque a gente entende o método e mesmo assim abandona? E a pergunta que fica: se aprender depende menos de consumir e mais de recuperar e revisar, o que acontece com você quando passa anos só reconhecendo ideias, sem nunca testar se realmente consegue trazê-las à vida? Existe um momento em que todo mundo que quer mudar de vida esbarra na mesma parede. Você descobre o método, mas não vira a pessoa que aplica o método. E aí nasce a frustração moderna. Não é falta de informação, é falta de continuidade. Você sabe o que fazer, mas não faz por tempo suficiente para virar inevitável. É como se cada semana fosse um recomeço, como se toda segunda-feira fosse uma nova promessa, e toda sexta-feira fosse a prova de que a promessa evaporou. É aqui que entra uma ideia simples, mas profundamente filosófica. Você não é definido pelo que você quer. Você é definido pelo que você repete. E repetição não depende de motivação. Depende de sistema. Motivação é uma faísca, sistema é uma usina. A cultura ama metas porque metas são cinematográficas. Em 3 meses eu vou, este ano eu vou. Só que metas têm um problema. Elas vivem no futuro. Elas exigem uma versão de você que ainda não existe. E quando a vida real aperta, trabalho, cansaço, problemas, a meta vira um peso emocional. O cérebro que odeia dor começa a fugir. E você se culpa. E a culpa vira mais fuga. Um ciclo perfeito. Agora observa o que pessoas consistentes fazem. Elas não dependem de grandes promessas. Elas constroem pequenos trilhos. Em vez de "vou estudar 2 horas por dia", elas criam um ritual mínimo que não precisa de negociação interna. 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos. O suficiente para manter a identidade viva. Parece pouco? Só que pouco repetido vence muito abandonado. E aqui aparece a regra do 1%. Melhorar um pouco por dia é quase invisível no curto prazo, mas brutal no longo prazo. A mágica não está no esforço heróico, está no acúmulo. E esse acúmulo não é só quantidade, é direção. Porque quando você faz um ritual de estudo mesmo pequeno, você está dizendo ao seu cérebro: "Eu sou alguém que aprende". Identidade é construída por evidência. Você não acredita em si porque se anima. Você acredita porque coleciona provas. E cada sessão mínima é uma prova. Como transformar isso em algo concreto? Você cria um bloco fixo, um horário protegido, um lugar específico. Não porque você virou uma máquina, mas porque você quer reduzir fricção. A mente humana
é ótima para criar desculpas em cima do improviso. Se o estudo depende de quando der, ele vai competir com tudo. Se ele tem um lugar, ele vira compromisso. Aqui entram duas ferramentas simples, quase infantis, mas poderosas: o Pomodoro e o Time Blocking. Pomodoro é um acordo com o cérebro. Só 25 minutos. O cérebro aceita porque parece curto. Time Blocking é um acordo com o dia. Esse horário não é de ninguém. Você não precisa sentir vontade. Você só precisa aparecer. E aparecer vira hábito. Hábito vira identidade. Identidade vira liberdade. Mas existe um detalhe que poucas pessoas percebem. Consistência não é fazer sempre muito. É fazer sempre alguma coisa. O maior erro de quem quer evoluir é imaginar que só vale se for perfeito. Hoje não dá para fazer 1 hora, então não faço nada. Esse pensamento é o assassino silencioso, porque ele transforma um dia ruim em semana perdida. O polímata moderno não pensa assim. Ele pensa: hoje eu mantenho o fio. Um fio de 5 minutos mantém a estrada aberta. E aí você começa a notar algo estranho. O estudo deixa de ser um projeto e vira uma parte do seu caráter. Você não estuda porque está empolgado. Você estuda como quem escova os dentes, porque faz parte da manutenção de quem você é. Só que ainda existe uma base que sustenta tudo isso e que quase ninguém trata com seriedade, justamente por parecer simples demais: o corpo. O corpo é o chão da mente. E se o chão está rachado, todo o prédio treme. Então eu te pergunto, você está tentando construir disciplina com a mesma mente cansada que vive sendo drenada todos os dias? E se o seu verdadeiro limite não for falta de tempo, mas falta de energia, o que isso revela sobre o próximo passo que você precisa dar? Você pode ter o melhor método do mundo, o melhor sistema do mundo, a melhor intenção do mundo, e ainda assim falhar por um motivo humilhante. Você está tentando pensar com um corpo quebrado. A cultura trata sono, alimentação e movimento como detalhes, como se fossem acessórios. Mas, na prática, eles são o alicerce invisível da inteligência. A mente não flutua. A mente mora em um organismo. E quando esse organismo está exausto, inflamado, sedentário e sem recuperação, o que você chama de falta de foco, muitas vezes é só falta de combustível. Repara como a gente romantiza a mente brilhante, a pessoa que estuda até tarde, que vira noites, que não para. Só que o cérebro não funciona por heroísmo. Ele funciona por ciclos. O sono é quando ele organiza memórias, reforça aprendizados, limpa ruídos. Sem sono, você até consegue consumir informação, mas perde justamente o que mais importa: retenção, clareza e paciência. E sem paciência, você volta ao vício da superficialidade. Porque o cérebro cansado não quer dificuldade, ele quer recompensa rápida. É por isso que, quando você está esgotado, você não escolhe ler um capítulo. Você escolhe rolar um feed. Existe um conceito antigo, quase filosófico, que a modernidade esqueceu. Autocuidado não é indulgência, é estratégia. Os estoicos falavam de disciplina como governo de si. Só que governar a si inclui governar o corpo. Você não controla pensamento se não controla energia. E energia não se compra com motivação. Energia se cultiva com hábitos básicos. Não é glamour, é fundamento. Agora pensa no que acontece quando você melhora o mínimo. Dormir um pouco melhor, caminhar alguns minutos, beber água, pegar sol, reduzir o excesso de açúcar, criar pausas reais. Parece banal, mas muda o cérebro. E muda o cérebro porque muda o estado interno. Um estado interno melhor torna o foco possível, torna o estudo menos sofrido, torna a frustração mais tolerável. E aprender é, em grande parte, tolerar frustração sem fugir. E tem mais. Movimento é uma ferramenta cognitiva. Não é só estética. Caminhar, por exemplo, é quase um reset mental. Não por magia, mas porque regula estresse, melhora o humor e aumenta a capacidade de sustentar a atenção. Você já percebeu como algumas ideias aparecem no banho, no caminho, na corrida leve? Não é coincidência.
O corpo em movimento reorganiza a mente. Você não precisa virar atleta. Você precisa parar de tratar o corpo como obstáculo. Se isso parece fora do assunto, lembra da promessa. Ser polímata moderno é sobreviver ao excesso e construir profundidade. E profundidade exige um corpo que aguente o peso, porque aprender algo difícil é como carregar um saco de cimento. Ninguém carrega cimento com um braço lesionado e acha normal falhar. Mas as pessoas tentam carregar complexidade com sono ruim e energia no chão, e se culpam quando desistem. Só que aqui vem a parte que transforma tudo. Quando sua energia melhora, seu estudo muda de qualidade. Você fica menos reativo. Você não precisa fugir o tempo todo. Você consegue sentar e ficar. E ficar é a habilidade mais rara do nosso século. Agora, com atenção protegida, método certo, sistema consistente e base física minimamente forte, surge a próxima fase do polímata. Ele para de apenas acumular conhecimento e começa a conectar. E é nessa conexão que nasce algo que não existe em nenhum curso pronto: pensamento próprio. Então me diz, quais hábitos do seu corpo estão decidindo a sua vida intelectual sem você perceber? E se a sua mente não está fraca, só está cansada, o que mudaria se você tratasse energia como parte do seu estudo e não como um detalhe? Existe um momento em que aprender deixa de ser só acumular e vira transformar. É quando você percebe que conhecimento isolado é como peças soltas numa mesa. Impressiona pela quantidade, mas não constrói nada. O polímata moderno não se define por saber um pouco de tudo. Ele se define por conseguir ligar pontos que a maioria nem enxerga como parte do mesmo desenho. E é aí que nasce o verdadeiro poder. Não o poder de repetir ideias, mas o poder de produzir ideias. Pensa em como o mundo te empurra para a fragmentação. Você aprende finanças em um canto, saúde em outro, história em outro, criatividade em outro. Tudo separado, como se o cérebro fosse um armário com gavetas que não conversam. Só que a realidade nunca funciona assim. Decisões grandes exigem síntese. Um empreendedor precisa de psicologia, números, narrativa e estratégia. Um artista precisa de técnica, disciplina e observação humana. Um profissional comum, no século XXI, precisa entender tecnologia, comunicação e lógica básica. A vida é interdisciplinar, mas o jeito que a gente estuda muitas vezes não é. E aqui está o segredo que parece simples demais. As melhores ideias não nascem do novo. Elas nascem do encontro improvável entre coisas antigas. Quando alguém conecta duas áreas que raramente se encontram, surge inovação. A imprensa de Gutenberg não foi magia, foi metalurgia plus prensa plus necessidade cultural. O cinema não surgiu do nada. Foi fotografia plus mecânica plus narrativa. Até soluções pessoais funcionam assim. Você melhora sua rotina quando une comportamento plus ambiente plus identidade. Conexão é criação. O seu cérebro faz isso naturalmente, mas precisa de matéria-prima. Se você só consome conteúdo do mesmo tema, você vira profundo, porém previsível. Se você consome de tudo sem critério, você vira interessante, porém confuso. O polímata moderno escolhe um caminho do meio. Ele tem um eixo principal, mas busca pontes ao redor. Ele estuda o núcleo com seriedade e, ao mesmo tempo, coleciona referências laterais para fertilizar o núcleo. Uma forma prática de sentir isso acontecer é através de analogias. Quando você pega um conceito de um campo e usa para iluminar outro, você está treinando síntese. Disciplina pode ser tratada como arquitetura. Você não sente uma casa pronta, você constrói estrutura. Atenção pode ser tratada como orçamento. Se você gasta tudo em pequenas compras, nunca terá capital para um projeto grande. Memória pode ser tratada como academia. Não adianta ver alguém treinar. Você precisa levantar o peso. Percebe? Você começa a pensar melhor porque começa a ver o mesmo padrão em lugares diferentes. E existe uma mudança de postura ainda mais forte. Parar de perguntar, o que eu devo aprender? E começar a perguntar,
Quais perguntas valem ser perseguidas? Polímatas históricos eram obcecados por perguntas, não por certificados. Eles caçavam causas, mecanismos, princípios. E isso muda sua relação com o estudo. Você deixa de ser consumidor de respostas e vira explorador de problemas. Só que tem um perigo aqui, e ele derruba muita gente inteligente. A conexão sem registro vira fumaça. Você tem um insight brilhante no banho, no ônibus, no meio do treino, e à noite ele sumiu. Se conexão é criação, então registrar é preservar criação. E é por isso que, na próxima parte, a gente vai falar do que separa quem tem boas ideias, de quem realmente constrói uma mente poderosa. Um sistema de notas que vira um segundo cérebro, capaz de guardar, relacionar e devolver pensamento na hora certa. Agora a pergunta que fica martelando é simples e desconfortável. Você está estudando para acumular conteúdo ou para construir uma mente que pensa por conta própria? E se o seu próximo salto não depender de aprender mais, mas de conectar melhor, o que você faria diferente amanhã? Existe uma diferença silenciosa entre quem sabe e quem realmente domina. A pessoa que domina consegue produzir clareza. Ela consegue pegar um assunto confuso, organizar em uma linha lógica e explicar de um jeito simples. E isso não é só um talento de comunicação, é um teste de verdade. Porque quando você consegue ensinar, você prova para si mesmo que aquilo saiu do estado de informação e virou estrutura mental. É por isso que o polímata moderno tem um hábito que parece pequeno, mas muda tudo. Ele aprende criando. Em vez de estudar esperando que um dia o conhecimento se assente, ele transforma o aprendizado em algo que pode ser mostrado. Um resumo com suas próprias palavras. Um áudio de 2 minutos explicando o conceito. Um mapa mental. Um fio de ideias. Um vídeo curto. Um exercício aplicado. Isso não é trabalho extra. Isso é o próprio método. Porque criar força à recordação ativa expõe buracos e obriga você a organizar o caos. E aqui vem uma verdade que pode doer. Se você só consome, você sempre depende de alguém. Se você cria, você se torna referência para si mesmo. E não precisa ser perfeito. Aliás, perfeccionismo é outro nome para medo. O polímata moderno entende que a primeira versão é sempre feia. Ele não espera estar pronto para começar. Ele começa para ficar pronto. Agora, vamos encarar a tecnologia com honestidade. Ela é o veneno e o antídoto. Do lado do veneno, ela captura a atenção, oferece recompensas fáceis, fragmenta foco, treina superficialidade. Do lado do antídoto, ela oferece acesso a bibliotecas inteiras, professores incríveis, ferramentas de organização e até modelos de IA que podem acelerar compreensão, desde que você use com intenção. A pergunta não é: a tecnologia é boa ou ruim? A pergunta é: quem está no comando? Porque quando você usa a internet como buffet infinito, você vira disperso. Mas quando você usa como laboratório, você vira perigoso, no melhor sentido. Alguém capaz de aprender rápido, testar, comparar, sintetizar e produzir. Então, aqui vai uma regra prática que muda tudo. Use tecnologia para responder perguntas que você já formulou, não para decidir o que você vai pensar. Se você entra na internet sem uma pergunta clara, você vira alvo. Se você entra com uma pergunta, você vira caçador. E essa simples mudança muda sua vida cognitiva. Outra estratégia é transformar o algoritmo em funcionário, não em dono. Você pode escolher horários de consumo, desligar notificações, criar janelas de pesquisa e manter espaços sagrados de profundidade, leitura longa, escrita, estudo ativo. Você não precisa abandonar o mundo digital, você precisa estabelecer fronteiras, porque sem fronteiras, todo método vira promessa vazia. E agora fecha o ciclo. Atenção protegida, método de aprendizagem real, sistema consistente, corpo como base, conexões entre áreas, criação como validação e tecnologia sob controle. Isso é o polímata moderno, não um gênio raro, mas alguém que vive de um jeito diferente no meio do caos. Então eu te deixo com um desafio silencioso. Se você tivesse que provar
sem mostrar certificados, sem citar vídeos, sem repetir frases, o que você realmente aprendeu nos últimos 30 dias? O que você conseguiria explicar com clareza? E se a resposta te incomodar, você vai fugir para mais conteúdo ou vai começar a construir hoje a primeira evidência real de que a sua mente está mudando?